Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tomei coragem, estudei, li, assisti coisa, refleti e resolvi fazer o vídeo sobre perspectivas para 2023 sobre o tema mais complexo que a gente tem, que é o Plutão em Aquário, né? Eu estava hesitante de fazer isso porque é um tema que é bastante delicado e que vai afetar a gente por muitos anos, décadas, né? Porque o Plutão vai ficar em Aquário por 21 anos. E são muitos pontos a serem discutidos, são muitas informações, né? São muitas possibilidades diferentes. Não vou destrinchar pedaço por pedaço para não fazer um vídeo gigantesco. O que eu vou fazer é o que eu posso falar agora, né? Eu já fiz uma live sobre esse tema, né? Falar sobre o que isso vai provocar na nossa vida, que eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois, que chama a Experiência de Expansão Humana. Eu fiz essa live o ano passado e eu falei quais são as perspectivas que a gente pode esperar pelo movimento de Plutão em Aquário e por que que isso é tão importante. Por que que isso marca a transição de idade humana, né? Da Idade Média, Idade Contemporânea, todas essas idades tiveram um movimento de Plutão super importante, com um evento super importante que provocou os historiadores a demarcarem a história humana nesses sentidos, e sempre Plutão estava envolvido de uma forma ou outra. Então, essa passagem de Plutão para Aquário pode simbolizar, né, pode trazer com ela um evento super importante para a nossa humanidade, que faça com que daqui a alguns anos os historiadores falem: ah, olha só, aquele evento lá fez a transição de idade do ser humano. Nessa live que eu falei, que eu marquei aqui para vocês, eu falo de uma passagem que pode ter sido a passagem de mudança de idade que a gente já viveu, que foi a bomba de Hiroshima. Mas eu não quero ficar dando spoiler, depois entra no link aqui e assiste aquela live, os primeiros 35, 40 minutos, onde eu explico como isso funciona. Então faz quando você tiver um tempinho aí para poder prestar atenção, tá? Então, a gente tem. Esse 2023 não é um ano que tem absurdamente mil movimentos diferentes, tem algumas coisas importantes, mas não são tão importantes e nem no volume quanto foi 2021, 2022, tá? Esse ano a gente tem 4 eventos bastante importantes que eu selecionei para falar para vocês. Eu já falei sobre 3, né? Que é a entrada de Júpiter em Touro, a entrada de Saturno em Peixes e a mudança do eixo nodal, que a gente vai ter no segundo semestre. Então, esses são os eventos importantes, e agora a gente tem o Plutão passando para Aquário. Vou contar para vocês nesse vídeo aqui qual que é o caminho que esse Plutão vai fazer e quais algumas características que a gente tem que pensar. E depois eu vou fazer outros 2 vídeos onde eu vou falar do positivo e do negativo, tá? Vou fazer isso separado porque senão fica um vídeo gigantesco aí, tá bom? Então, o tiozinho aqui tá de figurino novo, porque eu tenho que ler o negócio aqui que eu não decorei. Ó, é o seguinte, Plutão é um planeta mega lento, é o mais lento de todos, ele fica super devagar. Toda vez que a gente olha um movimento de planeta grande, especialmente de Netuno e Plutão, a gente está falando de uns trânsitos, nossa, num nível de mapa natal, esses planetas podem ficar aí de 4 a 6 anos movimentando o mesmo lugar do mapa. Ele praticamente não se mexe, ele fica ali naquele pedaço lá azucrinando a vida, né? Então ele fica muito tempo nisso aqui, tá? Então quando a gente pensa nessa fase de transição, a gente tem que saber que o negócio não vai acontecer de uma hora para outra e ponto, vai e acabou. Não, ele vem, aí ele vai, aí ele vem, eu costumo brincar que é que nem eu acordando, né? Taurino acordando, você acorda, aí desliga, aí acorda, aí enrola na cama, acorda de novo. Então ele demora um tempinho para acontecer. Com isso a gente tem que lembrar, né, que Plutão entrou em Capricórnio lá em 2008, lá atrás, em 2008, né? São 14 anos. 14 não, agora vai fazer 15, né? Mas enfim, o ponto é que entrou, e quando ele entrou, ele trouxe junto, ele simbolizou um evento super importante que mexeu, abalou as estruturas do mundo financeiro, que foi aquela quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que chacoalhou a economia mundial. Nossa, foi uma quebradeira sem fim, todo mundo achou que era o fim do mundo. Não foi. Ou será que foi? Bom, aconteceu, né?
Aconteceu aquele negócio lá, e não foi exatamente quando Plutão entrou em Capricórnio. Ele entrou, teve uns meses ali, eu não me recordo quanto tempo, mas ele teve uns meses ali e ele ajudou, ele contribuiu para que tudo que fosse especulativo acabasse rompendo e desabou. Curioso que por causa daquela quebra, uma coisa com total cara de era de aquário surgiu, que foi a invenção do Bitcoin, né? Que é o Bitcoin, que é a primeira moeda digital e que hoje em dia é um belo de um ativo financeiro ali, né? Especulativo pra caramba, mas tem muita gente que é contra e tem muita gente que é a favor, a gente ainda não sabe o que vai rolar, mas que foi criado como um sistema para substituir as moedas fiduciárias, né? Que são essas moedas normais que a gente tem. Tá? Porque elas são muito suscetíveis à influência humana e o Bitcoin não é. E um dia eu explico isso para vocês, mas depois até quem tiver mais interesse pode mandar uma mensagem para mim. Eu indico alguns economistas que trabalham exclusivamente com criptomoedas, eles têm explicações muito melhores do que a minha. Tá? Mas enfim, vamos ao caso. Plutão entra em Aquário no dia 23 de março. Ele entra lá, naquele dia específico, eu não acho que vai ter alguma coisa acontecendo. Ele vai dar continuidade nos movimentos que estão acontecendo, que são de transformações, que é a palavra mais encontrada sobre Plutão, transformações do que acontece nas características de Capricórnio e de Aquário. Quando ele vai sair de Capricórnio, ele relembra coisas que a gente passou lá quando ele entrou, ele vem trazer na memória aquelas coisas com alguma situação provavelmente financeira ou política acontecendo. E quando ele entra em Aquário, depois de um tempinho, ele promove alguma coisa com cara de Aquário. Tá? A gente vai ter essa coisa aí. Então a gente tem potencialmente 2 eventos importantes acontecendo em datas separadas por causa desse movimento. Entrou no dia 23 de março, ele continua o caminho dele, em algum momento ele fica retrógrado e ele volta para Capricórnio no dia, olha que gostoso, no dia 12 de junho, ele volta para Capricórnio, super legal, né? O dia dos namorados vai ser da hora. Ele volta para Capricórnio, fica lá um tempão, e aí ele volta a entrar em Aquário no dia 21 de janeiro de 2024. E aí ele fica lá, vai seguir no caminho dele, em algum momento ele para, fica retrógrado. Quando chega agosto, ele volta para Capricórnio mais um pouquinho, fica ali mais ou menos uns 3 meses, e depois ele direciona de novo e entra definitivamente em Aquário no mês de novembro de 2024. E lá permanecerá até 2044. É verdade, não é mentira não. Até 2044 o Plutão fica lá dentro. Ou seja, Plutão, não tem pressa, viu? Você não tem pressa. Você pode fazer o caos que você quiser, instaurar o caos que você quiser, super devagarzinho para ninguém perceber, inclusive. Plutão age muito desse jeito, tá? Ele vem por baixo das coisas. Por isso que a maneira que a gente tem de entender Plutão astrológico é pensar em tudo que está por debaixo, abaixo da superfície, abaixo das camadas, o invisível aos olhos, né? Tudo que está escondido, por isso que está relacionado com vírus também. Né? Tudo que anda por dentro, em lugares onde a gente não consegue enxergar, ele vai corroendo as coisas por dentro. Plutão, quando age, ele de repente, bum, e aí você, nossa, de onde veio? A gente não consegue ver, ele simplesmente vem. É que por isso que a gente associa Plutão com vulcões também, com vulcões e terremotos. Não tem como prever o negócio, ele simplesmente acontece. Bum, aconteceu. Nossa, explodiu um vulcão lá, não sei o que. Nossa, teve um terremoto debaixo d'água lá, gerou um tsunami. Nossa, a gente não sabe, a gente não consegue entender como essas coisas acontecem. Plutão simplesmente vem e bum, causa, né? Então ele vai fazer esse caminho aí e vai continuar dando continuidade para as coisas. Então a gente tem que pensar em 2 setores. O próximo ano ainda, enquanto ele estiver flutuando ali entre Aquário e Capricórnio, ele ainda está mexendo com coisa de Capricórnio. Então a gente ainda vai ver questões políticas, sociais, regras sociais, etiquetas sociais, sistemas financeiros, governamentais, todo esse monte de coisa ainda está recebendo um bom de um chacoalhão ali, tá? Quando ele entra em Aquário, ele começa a trazer, ou ele começa a dar mais força para as questões aquarianas que já estão acontecendo há algum tempo. Todas essas questões de ideologia, de gênero, de tecnologia, de avanços tecnológicos, né, de outras coisas mais com essa cara futurística que tem Aquário, que já vem acontecendo e vai se consolidando
à medida que o tempo vai passando, tá? Então essa é a parte básica, essa é a parte inicial. Vou fazer 2 vídeos agora, um da parte positiva e um da parte negativa, porque a gente sempre tem que pensar pelos 2 lados. Tudo na astrologia tem 2 lados. Positivo e negativo, signos e planetas, sempre tem esses 2 lados. A gente tem que ponderar pelos 2 lados, porque a gente consegue identificar o que está acontecendo e o que eu posso usar para contrabalançar isso. É isso que é interessante. Quando você olha para a astrologia, não é só um negócio fatídico de, nossa, Plutão vai estar lá e vai acabar com a humanidade. Pode acontecer, cara, não vou negar não. Não gostaria porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer de acabar a humanidade como a gente conhece. Não, tem um monte de coisa que eu vou falar nos positivos. Mas ele também pode trazer uma percepção muito diferente do que é o ser humano. Ele pode centralizar a raça humana, centralizar não, mas ela pode dar proporções maiores para quem nós somos, de uma forma mais comunitária e não tão individualista, não tão centrado no mercantilismo, sabe? A gente tem essa diferenciação aí. A gente pode usar esses 2. Isso serve para tudo, tá? Beleza? Então tá, vou fazer o próximo vídeo, já não, né? Ao longo da semana eu posto positivo e negativo. Tem dúvida? Vai perguntar, pode mandar mensagem para mim. E aquele negócio que eu sempre peço para vocês, dá aquela curtidinha, faz um comentário, mesmo que seja valeu Nando, ou parabéns, ou qualquer coisa, comenta que ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir o nosso vídeo. Beleza? Então é isso. Aquele beijo e que as coisas andem bem para todos nós.